Todo mundo animadíssimo para nossa aula de verbo. Então, no outro encontro, nós vimos o grupo 3, tempos compostos, locução verbal, formas nominais do verbo. E a gente precisa continuar aí os nossos estudos relacionados às formas verbais. Afinal de contas, gente, verbo despenca. Sempre há uma enorme chance de uma questão de verbo na sua prova. E às vezes até mais de uma, né? Então vamos lá estudar esse conteúdo, porque realmente ele vale ouro na dinâmica do concurso público e você hoje está mais animado do que a nossa última aula, que foi no sábado, né? Então, verbos, a gente está em dicas de conjugação. Então, nossa primeira dica de conjugação é do grupo do Mário. Então, o que acontece com o grupo do Mário? É composto pelos verbos mediar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Então, quando eu penso no Mário, gente, é só um mnemônico, né? Para mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Então, a questão é o seguinte, ele media ou ele medeia, do verbo mediar, tá? Situações de conflito no governo, que se fosse do verbo medir, né? Aí a gente tem aqui, ó, entre parênteses haveria lá mediar. Então, ele media ou ele medeia situações de conflito no governo? O certo é ele o quê? Medeia. Não existe ele o quê? Media. Então, ele medeia situações de conflito no governo. Ele intermedia ou ele intermedia todos os seus problemas? Então, ele intermedia ou ele intermedia todos os seus problemas? O certo é ele o quê? Intermedia todos os seus problemas. Ele medeia situações de conflito no governo. Então, no caso aqui, a gente tem intermedia, medeia situações de conflito, beleza? Ai, Flávia, ele intermedia todos os meus problemas. Meu filho, no caso, eu acho que a pessoa é causadora dos seus problemas, porque intermedia não existe. E, de repente, essa pessoa é o voodoo que está atuando na sua vida. Deve ser isso. Então, é intermedia. Não tem nada de intermedia, não. Bom, aqui a gente tem as terminações do verbo odiar. Eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. E aí, os verbos correlacionados. Eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. E seguindo a mesma lógica, eu anseio, tu anseias, ele anseia, nós ansiamos, aqui fica diferente mesmo, vós ansiais, diferente que eu falo, é porque aqui tinha é. Quando chega no nós e no vós, aparece i, ó. E eles o que? Anseiam. Remediar, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia, nós remediamos, vós remediais, eles remedeiam. No subjuntivo é a mesma coisa, ó. Espera-se que ele remedie ou remedeie o problema. Então, espera-se que ele remedie ou que ele remedeie? Remedeie. Então, espera-se que ele remedie ou que ele remedeie o problema no subjuntivo? Que ele remedeie. Então, as terminações do verbo odiar tem que ter um conector, né? Que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis, que eles odeiem. Lembrando que o subjuntivo haverá lá um conector, né? Que caso que eu medie, que eu medeie, desculpem, não pode ser medir, que tu medeis, que ele medeie, que nós mediemos, que vós medieis, que eles medeiem. Jamais medir, né? No caso aqui, mesma coisa. Que eu anseie, que tu anseies,
que ele anseie, que nós ansiemos, que vós ansieis, que eles anseiem. Que eu remedeie, que tu remedeies, que ele remedeie, que nós remediemos, que vós remedieis, que eles remedeiem. Só o nós e o vós que ficam com esse i clássico, tá? O nós e o vós normalmente não caem, porque a gente não erra. As outras formas são mais interessantes, né? Aqui, ó, nós e o vós ficam com o i, que a gente gostaria que aparecesse. Odiemos, odieis. E os demais apresentam a letra e, ó. Medei, medeis, medei, medeiem, ansei, anseies, ansei, anseiem, remedeiem, remedeies, remedei, remedeiem. Beleza? Então, todo mundo com ezinho aqui, ó. Então, espera-se que ele remedeie o problema, ele medeia situações de conflito relacionado ao verbo mediar, ele intermedia todos os seus problemas. Se a gente dissesse ele intermedia todos os seus problemas, é porque, na verdade, ele é o causador dos problemas. E vamos largar essa pessoa. Então, esse é o grupo do Mário, beleza? E aí, Mário é só um mnemônico, tá? Não é o moço do armário, não é nada disso. É só uma forma de você gravar os verbos que são iguais ao verbo odiar. Então, aqui, ó, até para ficar mais destacado, pode fazer assim, ó. Mário é o que a gente tem de igual a odiar. Beleza. Aí, continuamos, nós vamos para outro grupo que eu vou chamar de SACIP, mas você pode chamar como você quiser, só uma forma de você gravar os verbos. Flávia, na verdade, eu gosto de decorar de outro jeito. Eu prefiro decorar assim, ó, ao contrário. Beleza, o povo vai lá e quer decorar esse grupo aqui, ó. Tudo bem? Pode ser SACIP, pode ser outra coisa, como você quiser. Isso é o menor dos problemas que você vai encontrar na sua prova, meu filho. O que você precisa saber é que o certo é interveio e não interviu. Que o certo é conveio e não conviu. Que o certo é eles provieram de um lugar frio e não proviram, por exemplo. E proveram é no sentido de suprir, abastecer. Então, o que você precisa saber é conjugar o verbo. Se você vai chamar de picas ou de SACIP, isso aí é um problema muito menor na sua vida. Não precisa se preocupar com isso. Ah, não, achei picas muito pornográfico. Eu também. Então, por isso que eu fiquei meio receosa e preferi SACIP. Ah, mas Flávio, o mundo é pornográfico. É, de certa forma. Então, a gente tem grupo do SACIP, beleza? É composto pelos verbos sobrevir, advir, convir, intervir e provir. São os verbos que estão aqui, ó, só na ordem, né? A conjugação segue o padrão do verbo vir. Então, quando eu pensar no SACIP, a conjugação vai toda seguir o padrão do verbo vir. Ele veio, logo ele interveio, ele conveio, olha que lindo. Ele proveio, adveio. Qual que é o certo? Se ele intervisse ou se ele interviesse no caso. Se ele intervisse ou se ele interviesse no caso seria melhor. Interviesse. Esse grupo aqui apresenta como base vie, né? Então, se ele interviesse no caso e não se ele o quê? Intervisse. Beleza? Como é que eu falo? Eles conviram comigo ou convieram comigo? Então, eles conviram ou eles convieram? Eles convieram. Beleza? Base vie. Então, aqui os tempos mais cobrados para a gente treinar, tá? E aí aqui eu coloquei alguns, não precisa você fazer todos, né? Mas, quero fazer um intervir, qualquer um que você quiser, tá? Então, sobrevenho, advenho,
convenho, sobrevens, advens, convens. Aí depois sobrevém, né? Assim. Aí depois sobrevimos, advimos, convimos, sobrevindes, advindes. Nossa, Flávia, convindes é muito feio, não é nada. Sobrevém com acento agudo no singular, circunflexo no plural, né? Advém no plural, convém no plural. Aqui também tem acento, né? Porque é oxítona. Aí, pretérito perfeito do indicativo, sobrevim, sobrevieste, sobreveio, sobreviemos, sobreviestes, sobrevieram, advim, advieste, adveio, adviemos, adviestes, advieram. Convim, convieste, e você tem que fazer para você treinar, né, gente? Conveio, conviemos, conviestes, convieram. Mais que perfeito do indicativo, o que eu vou ter no mais que perfeito? Ele viera, eles vieram. Sobreviera ou sobrevieram. Adviera ou advieram. Conviera ou convieram. Imperfeito subjuntivo, se ele conviesse, né? Se ele viesse, então se ele sobreviesse, adviesse, conviesse. E aqui, mesma coisa. Sobrevier, aí sobrevierem, advier, advierem, convier, convierem. E aqui, se você quiser fazer uma coisa, para facilitar depois você entender a base vie aparecendo aqui, que é a base que a gente procura nas pessoas que a gente mais erra. O conveio e o adveio, porque é muito estranho, mas vale a pena um destaque, porque são as formas mais erradas. Isso aqui é porque vocês erram mais. E, por conseguinte, cai mais em prova, beleza? Só destacando mais. Esse grupo, junto com o do SACIP, muito caidor com força mesmo, porque, na verdade, você não está vendo um verbo só, né, gente? Você está vendo vários verbos irregulares que seguem o mesmo que paradigma. Então, você está trabalhando verbos irregulares que seguem ali a mesma lógica, beleza?